Boa noite de novo. A plataforma Facilitação Social é um coletivo que busca o trabalho em rede, solidariedade e desenvolvimento humano. Nessa perspectiva, temos o universo digital como meio para a relação, interação de propostas, oportunidades, socialização de experiências, conteúdo e facilitação socioeducativa. A Facilitação Social, juntamente com o CEU Alvarenga, promoverá um ciclo de 7 encontros de café filosófico com temas diversificados em várias áreas de interesse. Sejam bem-vindos ao Café Filosófico da Facilitação Social, uma plataforma colaborativa. É com enorme prazer que a plataforma Facilitação Social promove mais um encontro do Café Filosófico e com essa parceria com o CEU Alvarenga. E o tema dessa noite, vai ser os desafios do homem do século XXI na perspectiva da educação socioemocional. E agora a gente vai apresentar um pouquinho do que vai ser falado hoje e quem vai nos contar isso. A indagação que problematiza os aspectos contemporâneos na perspectiva humana, presente e futuro, apoiada também na bibliografia de Carol Dweck e Joseph Murphy, que apresenta a perspectiva do consciente, do subconsciente e a relação do aprendizado, consciência social, autorregulação e habilidades de relacionamento. Para conduzir esse percurso filosófico, convidamos a senhora Angélica Domingues, que é coach, formada pelo Instituto Edinburgh e tem a missão de transformar positivamente vidas em todos os tempos e lugares. Utilizando ferramentas de arte-terapia, programação neurolinguística e da psicopedagogia, capacita pessoas e líderes para os novos desafios do século XXI. Graduada em Ciências Sociais pela USP, Pedagogia pela Universidade Bandeirantes e Artes pela Mozart. Especializou-se em psicopedagogia, direito educacional, empreendedorismo e processos da neurociência. Atuou em escolas públicas e privadas, universidades, desenvolveu inúmeros projetos em organizações do terceiro setor, entre elas a Fundação Abrinq, Programa Social Gotas de Flor com Amor, Promorato e Mamãe Associação e Facilitação Social. Experiência comprovada em gestão de projetos e equipes, junto à gestão de ações e programas de responsabilidade social corporativa, AS Eletropaulo e H Melilo. Atua como coach, consultora de desenvolvimento humano junto a pessoas físicas, jurídicas e órgãos públicos, transformando a realidade através de um trabalho profissional e de excelência. Seja bem-vinda. Hoje eu vim conversar com vocês sobre a questão do equilíbrio socioemocional, a questão socioemocional na educação. E eu falo educação, não é somente educação escolar. É a educação formadora, é aquela onde a criança, ela começa a receber os primeiros valores na sua vida, que é a família, os espaços sociais onde ela frequenta, a escola, o espaço religioso, os amigos, a comunidade de rua. Então, é uma perspectiva, uma visão, um sentimento que serve para todos, tanto mulher, criança, adolescente, adulto, idoso. Pensar e refletir, e a nossa conversa hoje ela está cheia de perguntas, está recheada de perguntas, para levar com que vocês revejam. A gente aprende a transformar o outro se transformando. Então, a gente se revendo e se questionando, você encontra o caminho para se aproximar do outro. Então, a perspectiva é essa hoje, trabalhar o que são os novos desafios aí para o milênio da formação humana, da formação integral, do mundo novo, do planeta novo, integrantes de um sistema, de um universo, enfim, tendo essa consciência de que cada microação leva a um resultado, cada pensamento leva a um resultado. Então é isso que nós vamos estar refletindo aqui um pouco nessa noite. Vamos lá? Tiago, me ajuda. Foi.
Muito bem. Primeira pergunta, né? A gente tem visto uma transformação de ordem mundial. Que transformação é essa? Tem sido alteradas as formas de governo, as formas de se pensar a vida, o mundo, o planeta. Nós temos visto na história de vários países gestões políticas diferenciadas, né, alternância de formas de pensamento diferenciadas entre regimes mais democráticos, menos democráticos, regimes mais controladores, menos controladores, que dá a impressão de que alguns eixos, né, da nossa vida e do nosso planeta estão muito confusos, né? Isso faz com que a gente se pergunta para o que veio. Por que nós estamos aqui? Qual é o nosso desafio? E muitas pessoas, né, passam pela jornada da vida, muitas vezes sem descobrir qual é o próprio desafio. Hoje, se eu olho, né, num processo de seleção de emprego, por exemplo, nos jornais, lá publicados está assim: preciso de pessoas autônomas, pessoas críticas, criativas, autocontroladas, proativas, equilibradas, que tenham senso de coletividade, mas que também tenham concentração, que valoriza a individualidade, que saibam tecnologia, que discutam política, que, enfim, olha lá, que sejam organizadas, práticas, corram atrás do resultado, que tenham consciência ambiental, de proteção, né, de organização dos espaços, porque a gente já sabe que o recurso natural é finito e nós estamos numa nave espacial que ela tem recursos para um determinado tempo. E como pensar o futuro das gerações? Então é um desafio que é nosso. Então isso já é exigido hoje lá no processo de seleção de empregos. São exemplos, né? Que faça escolhas alinhadas, né? Equilibradas, éticas, coerentes, verdadeiras, e que você tenha um princípio... Então, ainda não acabou, olha lá. Continua aqui o negócio. Que tenha uma comunicação eficaz, que fale bem, escreva bem, use meios de tecnologia e consiga ter uma mobilidade social. Tem mais. Que conheça sobre o direito à vida, né? A vida dos homens, dos animais, das plantas e de tudo aquilo que a gente que está dentro do universo conhecido, do que a gente não conhece. Que saiba fazer planejamento, execução e avaliação. E que trabalhe uma coisa que a gente chama de consciência plena. Ela tem que ter plena consciência de para onde ela vai, como ela vai, que recursos ela vai ter para isso e as metas que ela tem que alcançar. Então, uma lista hoje, né, que é bastante complexa. E mais, é uma lista que para nossa geração, ela é uma coisa assim, tão inviável, porque nós não fomos programados para isso, tá? Nós fomos educados numa comunidade, num espaço, num Brasil, onde tudo era muito farto, né? Na nossa geração, os pais que tinham saído de um período histórico pós-guerra, entraram na sociedade do consumo, de uma forma ou de outra. Nós estamos mais ou menos na mesma idade, de 40, 30, 35 anos, 20 e poucos anos. A gente vê um monte de recursos disponíveis, apoiado pela mídia. A gente pode sonhar, né, com determinada profissão, determinadas escolhas. E hoje a gente começa a ver o outro lado dessa moeda, que é o que fazer com a expectativa sonhada e a expectativa não realizada, né? E mais, como é que eu vou educar essa criança que está nascendo perante toda esta questão e essa expectativa? E isso já se sabe que não é um desafio só na escola, é um desafio global. Todas as instituições sociais, de ensino, filantrópicas, ela tem que colocar o olhar dela, o sentimento e a ação dela numa outra diretriz. Porque hoje eu tenho que trabalhar aquela criança no nível integral. Então não é só alfabetizar e contar. Ela precisa ter a noção, né, de temperatura, de cor, de tamanho, de convívio, de termômetro emocional. Então, quais são as questões que nós fomos programados e precisamos reprogramar
para criar esse homem que tem todas estas habilidades desenvolvidas. Porque é fato, se nós, que estamos na área de educação de alguma forma, não trabalharmos este eixo, nós estaremos criando pessoas que estarão à margem, estarão fora do processo histórico. E fora, então, hoje nós temos, lógico, exclusão, temos várias questões, mas o desafio que vem para o novo milênio, ele é excludente em um outro nível, ele é excludente no caráter. Hoje se espera que se forme um ser humano de caráter íntegro, ético, que construa valores, que seja solidário. Então, como a nossa fala enquanto educador influencia e programa essas atitudes. Então eu quero perguntar para vocês, quando nós éramos pequenos, né, quando vocês eram pequenos, eu vou pedir que vocês remetam algumas memórias de vocês. Quando você fazia alguma coisa que não estava adequada, eu não vou usar o termo errado, não estava adequada para a tua estrutura familiar, como que seu pai ou sua mãe reagiam com você? Sinta. Era uma educação, né? Às vezes a pedagogia do tamanco, né? A pedagogia do cinturão, né? Da Havaiana. Somos dessa geração, né? Onde o valor ele era transmitido no corpo a corpo mesmo, né? Ali naquela estrutura. E aí a gente tem hoje algumas legislações que elas orientam que este corpo a corpo não exista e como fazer. Agora o que eu quero me atentar com vocês é que qual é a memória e qual é a programação que é feita no momento da infância que eu faço o que a gente chama do mindset de desenvolvimento. Mindset é a mentalidade, tá? É um termo que está sendo bastante usado aí na modernidade e ele significa mudança de mentalidade. A mudança de mentalidade é caminhar para todos esses critérios aqui que eu estou colocando para você. Mas, se nós, na nossa geração, não fomos trabalhados para ter esta mentalidade, em que pontos nós não fomos e como vamos avançar nesse processo, né? Porque as pessoas, isso é fato, aprendem pelo modelo. A criança, do 0 aos 2 anos, ela é um radar, né? Tudo que ela observa, ela escuta, ela media no cérebro dela e ela transforma em comportamento adquirido. Modelando quem? As pessoas que ela admira. A mãe, o pai, um padrinho, um avô, aquela que cria uma referência afetiva com ela. Programados esses comportamentos, a partir dos 2 anos, quando ela passa dos 3 aos 5 anos, ela passa a testar este comportamento na vida real. Então, se ela tem o modelo de se sentar para uma refeição, ela vai começar o desafio. Ela vai começar a comer andando, ela vai começar a comer assistindo televisão. E aí os modelos vão adequando e vão programando a conduta dela. Então vejam, olha que interessante. Quando eu falo, né, para uma criança, não faça isso porque é feio, porque você vai ficar doente e porque você pode fazer de outro jeito. Muitas vezes a criança no dia seguinte vai lá e pof, cai doente. Por quê? Eu estou programando nela um pensamento de que, por exemplo, sujar as mãos ou sujar o corpo é errado. Então, dificilmente essa criança, durante toda a sua vida, inclusive a vida adulta, vai se realizar na execução de trabalhos que tenham qualquer tipo de resíduo. Entendem o que eu estou dizendo? Está fazendo sentido? Tá? Então, olha como nós somos programados nas nossas famílias. Por exemplo, o meu pai sempre foi uma pessoa que me desafiou muito, mas minha história de vida. E ele me propunha desafios de vários níveis. E toda vez que eu superava um desafio, ele dizia assim para mim: foi excelente, mas você pode melhorar isso. E aí, novamente, foi excelente, mas você podia melhorar isso.
O que isso cristalizou na minha personalidade? Uma pessoa extremamente preocupada com o que os outros viam e pensavam ao meu respeito. Porque a maior figura de autoridade, que era meu pai, ele olhava de uma forma não acolhedora e crítica. Então isso me fazia viver sempre dentro do padrão e não correr riscos. Então, vocês estão começando a pensar nas memórias da família? Então, o que acontece nesse sentido? Várias experiências que você passa a ter na sua vida, você cria bloqueios e restrições. Quando você chega na idade adulta, isso pode gerar, por exemplo, uma dificuldade de confiança no outro. Essa dificuldade de confiança pode estragar um casamento, porque você vai até um determinado ponto. Pode estragar uma amizade, porque você vai até um determinado ponto, porque você é exigido para mais. Então, você cria atitudes de auto-boicote. Então, eu fiz isso muitas vezes na minha vida. Quando eu estava em várias situações de top profissional, eu mesmo me boicotava, porque eu achava que eu não era suficientemente boa para estar lá. E eu criava na minha vida situações que me levavam as pessoas a se afastarem de mim, a me mandarem embora, a ficar doente para criar o abandono por conta de uma fala programada na minha mente. Olha o quanto isso é importante. E é esse equilíbrio socioemocional que eu estou trazendo para vocês. Quais são as falas, quais são as atitudes, porque o corpo fala. Falamos com a boca, com o olhar, com o corpo, né? E com tudo que está próximo da nossa realidade. Quais são as nossas falas e as nossas atitudes que estão alinhadas com este objetivo do homem do milênio? Você tem uma fala generosa que incentiva o desenvolvimento dos outros? Você boicota? Porque o boicote, ele é subliminar. Ele vem através da tua programação mental. Então, se você foi exigido, você também exige. E na medida em que você exige, você muitas vezes desconsidera o esforço enorme que aquele ser humano está fazendo para ultrapassar aquele obstáculo. E é o limite dele. É o sistema dele. Ele está no máximo do potencial, que ele permite as ferramentas que ele tem. Então, são essas questões que trabalham diretamente no equilíbrio socioemocional. Se você é uma pessoa que explode facilmente em situação de pressão, é porque com certeza na tua educação familiar o pavio era curto. Então é assim, quem bate apanhou. Então o que acontece? Eu vou responder ao mundo na forma como eu fui programada a responder. Eu vou repetir com os meus filhos as programações que os meus pais fizeram comigo. Mas tem solução. A gente pode reprogramar, tá? Existe saída. Inclusive, a discussão é essa. O que é que eu tenho que reprogramar na minha visão, na minha própria visão, a respeito do meu eu? E esta visão reprogramada vai ter um resultado imediato na atitude com o outro, e esta interação muda o contexto. Tá fazendo sentido? E é um tema super difícil da gente falar, porque vem nas nossas dores mais profundas. As pessoas, as crianças, isso é muito comum no censo escolar se discutir, que tiveram pouca afetividade. Do 0 aos 2 anos, não sabem responder com afetividade às demandas emocionais. E você, enquanto ser humano, qual é o nível de resposta que você dá ao mundo sobre as tuas vivências? A tua resposta ao mundo, ela é uma resposta de construção ou é uma resposta antes do boicote a você mesmo e de nivelação? Que este é o nosso grande problema. Porque à medida que eu quero doutrinar ou fazer do outro igual a mim, eu estou nivelando. E na nivelação eu perco todos os dons naturais, toda a criatividade, toda a naturalidade, e perco a espontaneidade do ser humano. E é neste momento que o caos se cria.
Porque se eu não sou dona do meu eu, cada um pode decidir por mim. Então, quais são as decisões que você está tomando? Então, vamos continuar. A gente já tem alguns esboços de reflexão sobre a questão socioemocional na questão do sucesso, da felicidade, e já se sabe hoje que a felicidade humana ela está 80%, quase 90% ligada à questão do equilíbrio emocional. Os outros 10% são talento e habilidades técnicas e práticas que você vai adquirindo durante a sua vida. O primeiro esboço de se pensar uma educação socioemocional na educação aparece com a BNCC, que ela veio de uma forma imposta, né, de uma forma cúmplice, e causou um grande desconforto nas redes de educação, porque a principal questão era o quê? Se eu não sei lidar comigo mesmo, como eu vou lidar desenvolvendo habilidade socioemocional no outro? Se eu não sei como montar uma estrutura pedagógica, democrática, participativa, criativa, que tenha uma mobilidade diferenciada e viver essa situação, como eu vou auxiliar o desenvolvimento do outro? Se eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldades afetivas, de equilíbrio, de controle, e aquela lista que a gente... Como eu desenvolvo o outro? E a BNCC ela foi bem ousada, né? Ela traz o desenvolvimento no nível do conhecimento, que é o conhecimento científico. Ela traz o pensamento científico, crítico e criativo, considerando todas as áreas da dimensão e da inteligência e da habilidade humana. Ela traz... Opa, volta aqui. Hoje não. E agora? Estou com problema de mira aqui, né? Não é essa. Mais uma. Aê! Agora é esse botão aqui. Agora é esse pra cá. A gente aprende. Tá vendo? A gente reprograma. Então vamos lá. Repertório cultural. Hoje, muito mais do que os nossos antepassados, precisamos ter referência da diversidade. Sair dos nossos nichos étnicos, dos nossos nichos políticos, dos nossos nichos educacionais e compreender a diversidade que chega na nossa mão. Porque essa diversidade, ela traz um nível da consciência do cérebro humano que antes eles eram pouco considerados. O cérebro humano, ele era trabalhado no potencial cognitivo. E hoje eu vou trabalhar com vocês outras informações. A gente sabe que é algum dos elementos, mas existem outros. Nós temos também a cultura digital, que está aí, né? E ela tende a se desenvolver cada vez mais. Dá para reprogramar, gostar ou não da cultura digital, mas ela é um mal necessário. Ela dificulta alguns caminhos, mas ela facilita muito. Os avanços tecnológicos salvam vidas, fazem pessoas andar, ajudam na comunicação, né? Desestressam, cuidam da qualidade de vida. Então, assim, é lógico que a gente tem a substituição da força humana de trabalho pela tecnologia, mas nós temos que mudar a primeira perspectiva da nossa reflexão. A vida toda nós aprendemos a pensar que nós somos efeito. Então, assim, se eu não passei de ano é porque o professor era ruim. Se eu não dei certo na vida é porque meu pai e minha mãe não me educaram direito, porque o governo não me deu a bolsa, porque eu não tive oportunidade de fazer viagem, eu fui reprimido socialmente, sofri preconceito, sofri bullying. Então nós somos educados para isso. Hoje a perspectiva é diferente, eu sou causa. Tudo aquilo que não é meu porque eu não reprogramei, eu não conquistei. Eu não previ, porque se eu faço uma ação de planejamento, eu vou conseguir saber que a longo prazo eu vou ter, por exemplo, um número menor de alunos ou de atendimentos numa determinada região e que de repente eu preciso institucionalmente mudar o meu foco de ação. Mas nós somos programados para viver o momento e o imediatismo, aquilo que acontece aqui agora,
e os efeitos disso na nossa vida imediata e direta, assim como os efeitos políticos que a gente tem hoje. E eu comentava com a colega que hoje a nossa história política ela já era programada, ela já estava para acontecer há muito tempo, é que nós não acreditamos nisso. Então, todos os movimentos que acontecem na nossa vida, no nosso planeta, na nossa comunidade, ela não é um efeito para nós, ela é causa nossa. Porque eu, enquanto ser humano, deixei de fazer alguma ação proativa. Coisa simples, nós estamos num café. E é um café de troca, de crescimento, e um de nós, né, olha um papel dos bombons que estão maravilhosos na mesa caído no chão. E muito displicentemente passa sobre o papel e não tem a atitude proativa do recolher, do reorganizar, encostar o móvel. Não. Tá. O que pode aquele papel? Aquele papel que ele tem o sentido dele de estar ali, a longo prazo, né, ele pode ser um dos papéis que está causando entupimento do lugar onde está tendo as enchentes. Então, olha só, eu fui a causa, eu não sou o efeito dela. E isso é importante eu ter comigo se eu quero ser o cidadão do novo milênio. Porque a partir do momento em que eu sou causa, eu tiro do outro poder, retomo ele para mim. E aí eu passo a ser dono da minha história. Então, essa é a primeira grande inversão que nós temos que fazer na educação. Nós temos que empoderar estes bebês e estas crianças a aprenderem a fazer escolhas. Eu tenho que deixar aquele bebê escolher entre um menino, o rosa e o azul. Se ele gostar do rosa, é uma cor. Eu tenho que deixar aquela menina manusear os brinquedos dos meninos, porque ela está tendo experiência de manuseio. Eu tenho que compreender que as opções dos meus colegas, de todos os níveis, são opções deles, que a natureza deles, a experiência deles. E isso vocês convivem na área social e na educacional em grande escala. Agora, como proporcionar isto, que é o mais difícil? Por quê? Eu tenho certeza que quem está aqui são pessoas que estão se desenvolvendo no mundo e estão buscando conhecimento. Agora, e aqueles que não estão? Aqueles que continuam lá na instituição, na escola, usando as formas tradicionais e acham as metodologias ativas uma grande ignorância. Vocês conhecem, gente? Assim não precisa contar o nome, tá? O que fazer com as gestões escolares e institucionais, esportivas, políticas e públicas que acham que ser humano é número, desconsideram toda a bagagem, a questão emocional? Então, o que fazer? E aí a gente segue aqui no nosso desafio. Além disso, a BNCC esboça a responsabilidade e a cidadania, num aspecto da convivência coletiva. Ela traz a questão da empatia e da cooperação como um valor importante. Ela traz o autoconhecimento e o autocuidado, né? Cuidando do próprio corpo, se conhecendo, você é capaz de fazer a sua história autonomamente. Cuidar dos seus direitos. Ela traz a questão da argumentação. Nós precisamos, né, todos os seres humanos saber argumentar. O não, todo mundo já tem. Agora, como? Antigamente se dizia, nós vamos partir para brigar pelo sim. A gente não briga pelo sim, a gente constrói esse sim. Porque quando eu construo, eu estou num aspecto coletivo. E quando eu brigo, eu estou no aspecto individual. E quando eu construo junto, fica forte e cresce. Quando eu construo no individual, é por pouco tempo. Então são as escolhas que você vai ter que fazer no teu dia a dia, enquanto mãe, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto apoio, enquanto facilitador. Quais são as suas escolhas? Está trabalhando trabalho e projeto de vida. Eu consegui descobrir a minha essência de vida, eu tinha 42 anos. Vocês que estão aqui sabem para onde vão? O silêncio é mortal, né?
Existe uma frase célebre, se eu não sei para onde vou, é o gato do filme da Alice. A Alice chega na encruzilhada daquele gato maluco, todo zarolho, pergunta para ela para onde você vai. Ela fala assim, eu não sei o caminho ao certo. Aí ele fala para ela, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Ah, facada, né? No peito. E aí, às vezes você é uma excelente enfermeira, está na sala de aula. Às vezes você é uma excelente professora e está lá no comércio. Qual é a tua essência de vida? Este é o homem que a gente precisa para o novo milênio. O que é que você, enquanto ser humano, busca nesta nave espacial que cada um tem o seu papel? Que ganha luz, que se ilumina, que se fortalece e que cresce. Aí, vamos lá. E a gente... essas carinhas gostaram de mim. Também existe um esboço disso que eu estou discutindo com vocês nas 8 inteligências do Howard Gardner, né? Que é bastante disseminado no terceiro setor, muito mais do que na educação. A educação hoje começa a pensar nessa questão de uma forma mais sensível. E que ela já colocava que existem 8 inteligências, né? Que orientam a resposta do ser humano à vida e à sua constituição de personalidade. E essas inteligências são a verbal linguística, que é quem se comunica bem, né, via a oralidade, a lógico-matemática, utilizada por pessoas que gostam de planejamento, de cálculo, né, de estrutura espacial. Você tem a musical, que são pessoas via de regra auditivas, que trabalham muito na área da arte, na área do direito, na área da psicologia, tá? Tem escuta auditiva musical, porque a pessoa precisa trabalhar muito para escutar, né? E interagir com aquele caso que está junto com ela. A visual espacial são pessoas da área da arquitetura, da construção, né? Que já conseguem ver a obra pronta antes do projeto estar no papel. Então ela olha o espaço, ela fala, ali tem 3 metros, aqui tem 4, vira para a direita. Na minha época, quando eu comecei a dirigir, eu usava guia. Vocês usavam guia de rua? Aquele livro que você virava, né? A página. Então, toda vez que eu usava aquele guia de rua, eu virava junto com o guia. É verdade, eu não conseguia, eu não tenho essa inteligência. A espacial eu preciso desenvolver. Eu virava junto com o guia, dirigindo então o carro, né? Ele acompanhava o meu fluxo de pesquisa. Hoje, a gente tem o Waze, tem GPS, tem Google Maps. Nossa, que maravilha, né? Aquela tela colorida, aquela mulher ou aquele homem falando, que você pode ainda escutar o tom de voz que você escolhe, né? Então você pode imaginar, né? Isso é muito bacana, a pessoa que está falando com você, está mexendo com 2 sistemas. E você chega a todos os lugares e ainda por cima ela te fala assim, parabéns, você chegou ao seu destino. Não é demais? Autovalorização em extremo. Então vejam, olha como a tecnologia nos apoia em alguns momentos, né? A gente tem também a inteligência naturalista, a natural. Os biólogos, os grandes defensores do meio ambiente, protetores, as pessoas que têm conexão bastante grande com os animais, né? Os pets, as plantas, né? Que dão a vida por outras espécies, que fazem pesquisa. Então são pessoas muito voltadas ao meio ambiente e que se ofendem, né, se olham uma planta sendo pisada, porque para elas aquilo é uma ofensa pessoal, né? Você tem também a outra, a corporal sinestésica. Essa é tudo de bom na escola, né, gente? Professor de educação física é lotado dessa. Então ele dança, ele pula, é super empolgado. As pessoas que lidam nos projetos com dança, capoeira, todo mundo quer participar daquela aula, é impressionante, né? Fora os atrativos físicos dos profissionais, que a gente não pode desconsiderar, né? É uma realidade. A gente está falando com adultos, então é uma realidade. A gente olha e vê, mas por que eles têm a preferência nas escolhas? Porque está mexendo com o corpo. E a nossa sociedade, ela pune o movimento corporal.
Você aprende assim, senta na mesa, fica quieto. Não se mexe, você só pode pôr aqui, ó, na mesa para comer. Quando você estiver na casa de alguém, não se mexe, não fala, não grita, não expõe o que você fala, porque é falta de educação, hein, menino? Vocês já se viram fazendo isso com os filhos e com os sobrinhos e com as crianças próximas a você? Tá lá num teatro, eles estão pegando fogo, porque eles não estão entendendo nada, né? E aí você fala assim, se você não se comportar, você não vai ganhar o bombom no final da peça. Eles, pum! Não vem da próxima vez. Aí ele se enfia embaixo da cadeira, ele nem levanta. Mas ele tá falando bem mesmo. Aí esse tá usando a linguagem, a comunicação e a expressão. Mas o quanto nós, né, enquanto este universo, a gente tolhe a escolha, a opção, né? E olha que bacana. Deixa eu ver se eu aperto o botão certo agora. Apertei. Existe uma linha de estudos que é a neurociência, que ela tem feito estudos há muito tempo e ela descobriu que o potencial do cérebro humano ele é dividido em duas grandes áreas. O consciente, que é aquilo que eu compartilho, né, na vida real, digamos, e o inconsciente, que é aquilo que está por trás da minha atitude na sociedade, na comunidade. E juntando a neurociência e a programação neurolinguística, que é uma área que eu sigo, eu atuo e eu trabalho com ela, a gente sabe que o potencial do consciente, que é aquilo que a gente faz conscientemente, é até 5% do cérebro humano. Na criança superdotada, com superdotação ou com mais alta concentração, ela vai de 5 a 12, no máximo. Então nós temos cerca de, tirando, né, a gente faz matemática, tipo, 78% do cérebro humano não utilizado. Do potencial do cérebro humano não utilizado. Por quê? Porque nós somos programados por estas falas a não utilizá-lo e não desenvolvê-lo. Então, o que isso representa? E aí eu vou para a parte que é a mais bacana da palestra. Na programação neurolinguística, a gente compreende que o ser humano ele tem um sistema de crenças, que é um sistema de crenças que ele começa a surgir na fecundação do óvulo, na junção do óvulo e do espermatozoide. E que esta fecundação, este ato, traz informação do pai e da mãe, já pro intelecto da criança. E que esta informação, ela fica guardada no inconsciente e ele aparece na realidade através de gatilhos. Quais são esses gatilhos? Então, de repente, você está numa situação de estresse, de alto nervoso, você começa a bater na mesa. Seu pai e sua mãe nunca bateram na mesa, mas seu vô batia. Então, é informação que está no nível do gene, que vem com o decorrer das gerações. Existe uma teoria que nós carregamos a informação de 30 gerações. Isso significa dizer, por exemplo, que... Tá desesperada. Não desespera, tem saída. Tem saída. Agora, o bacana é isso, tomar consciência e reprogramar. Porque eu posso fazer. É que eu tenho feito. Isso, chave do inconsciente. Então isso significa o quê? Que os traumas vividos historicamente, eles estão no nosso gene. E as fobias, por exemplo, que nós temos agora, do escuro, do fogo, de água, que é uma coisa que surge e a gente não sabe de onde é, elas estão sendo trazidas porque alguém em uma dessas suas gerações morreu afogado, morreu num incêndio, num acidente. E olha que bacana, se nós somos fruto dessa história toda, usamos somente 5% do nosso potencial consciente, o que fazer com o que está escondido? Esse é o trabalho. Que para a gente chegar a controlar as nossas emoções, ter habilidade socioemocional, eu preciso rastrear estas crenças, estas ações e reprogramar. Na programação neurolinguística, a gente trabalha com 3 sistemas, que são auditivo, sinestésico e visual.
Vocês vão se encontrar rapidinho. Pessoas que utilizam o canal visual para se comunicar e criar informações. Então, nós temos o cérebro humano é como se fosse um computador, com várias pastinhas. Tudo que entra pelos nossos canais do sentido, visão, tato, audição, olfato e paladar, eles são classificados dentro do nosso cérebro numa versão 10 vezes mais do que eu percebo. Então, por exemplo, eu estou aqui, eu estou vendo algumas pessoas sentadas numa luz, eu estou sentindo a temperatura ambiente, mas o meu cérebro está registrando todo o meu redor 10 vezes mais do que a minha percepção. Então, isso significa que, por exemplo, eu tenho uma quantidade enorme de informações guardadas, às vezes não aproveitadas, mas que, se de repente nessa apresentação alguma coisa está me incomodando, que tem a ver com alguma experiência que eu tive, eu vou receber um aviso na forma de um gatilho e eu vou fazer uma atitude com relação a isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, eu primo muito pela justiça, de todas as formas. E eu estava outro dia, uns 9 anos atrás, ficou bem marcado, porque toda vez que eu crio sentimento, eu faço a marca, pá, que nem o martelinho, tá? E eu tava ali em frente ao SP Marketing, parada no farol, e tinha um menino pequenininho, 7, 8 anos, pedindo moeda. E eu não vi que atrás dele tinha sempre aqueles coordenadores, né? Sempre tem um coordenador, né? Que vive explorando uma criança e tal. E o menininho, ele não conseguiu as moedas, tinha 4 carros enfileirados. Ele parou no nosso carro e falei, eu não vou te dar agora porque realmente não tinha. E aí ele chegou perto do coordenador dele, uma pessoa extremamente doce, amável, né? Acolhedora. Olhou para ele, você não conseguiu, mas ele virou uma bolacha. O menininho caiu no chão, chorou. Foi instantâneo. Eu saí do carro e eu fui bater boca com o coordenador. Porque eu achava inadmissível, primeiro pelo tamanho, né? Uma pessoa maior medindo forças com uma pessoa que perante a situação não tinha capacidade de enfrentamento. Meu marido gritava assim, eu estava com meu marido. Você é louca? Louca? Eu quero ver esse homem vir pra cima de mim, que eu vou cortar ele no meio. Você vai cortar ele no meio, você vai preso. Nós vamos pegar essa criança agora e vamos ajudar ela. Aí começou a vir um monte de coordenadores, né? Porque eles também nunca estão sozinhos. Aí meu marido, pelo amor de Deus, olha a sua situação. Esse monte de gente, né? Você tá sozinha e eu não vou para enfrentamento. Aí eu olhei, eu acuei, porque realmente a situação foi se complicando. Eu acuei e aí, olha só, porque é um gatilho meu. Que em algum momento da minha história de vida, ou da minha outra geração, ou da informação que eu receber, quando eu vejo uma ação, seja homem, mulher, criança, de agressão, é imediata. De defesa, de proteção, de cuidado, de acolhimento. Então, estes gatilhos nós temos. Por exemplo, existem pessoas que não suportam ouvir gente gritando. Quando elas gritam, quando escutam gente gritando, elas saem batendo em outras pessoas, saem quebrando coisas. Por quê? Em algum momento, isso foi programado. Então, as nossas reações são fruto dessa programação. Então, sobre o sistema, o auditivo é a pessoa que se comunica através do ouvido, tá? É a pessoa que não gosta de barulho no ambiente. Ela usa palavras para se comunicar, que é não estou ouvindo, não está afinado, tudo coisas que tem a ver com a audição. O sentido não está equilibrado, não está ecoando bem. E são pessoas que têm uma capacidade imensa de concentração. Gostam de estar sozinhas, concentradas e também bastante criativas, né? As pessoas que utilizam... Então, o que ela faz? Ela recebe tudo pelo ouvido. Por isso que quando ela está falando com você, ela faz assim. É pessoa auditiva. Ela está programando as ações dela através da sensação da audição. Pessoas visuais. As pessoas visuais utilizam o canal
visual, que é os olhos, e o que elas enxergam. São pessoas que conhecem muitas cores, primam pelo padrão estético, pela organização, pela beleza, né? Pela extrema organização, porque elas são visuais. Aquilo que está bagunçado incomoda dentro do eu dela. Imagina um auditivo que não está nem aí para a organização, ele está introjetado, ele está extremamente concentrado e a casa dele está um caos. Chega uma mulher, que normalmente uma mulher é visual, e olha aquilo e fala, ai, teremos problema. E vão ter problema mesmo. Porque eles estão usando canais diferentes de comunicação e de concepção de mundo. O sinestésico, então, é uma bênção. Olha só, ele utiliza o tato, o paladar e o olfato para criar o mundo. A beleza para ele não tem sentido nenhum, mas sim o conforto. Então ele utiliza palavras, estou me sentindo mal, estou mal acomodado, está quente, está frio, porque são sensações do sinestésico. Aí, imagina só, uma pessoa auditiva, uma visual e uma sinestésica se comunicando. Tem isso numa pessoa só? Ó, eu conheci uma pessoa, eu atendo pessoas no Brasil inteiro, eu conheci uma pessoa que tinha os 3 sentidos equilibrados em 33%. Uma. E ela era uma pessoa tão singular, porque assim, tinha épocas em que ela estava com senso estético extremamente, e outras ela se sentia bem só com o roupão na casa dela. Tinha horas que ela estava extremamente concentrada e horas ela estava extremamente... Então ela oscilava entre o sistema preferencial dela. Agora, imagina isto para eu lidar e formar uma pessoa equilibrada emocionalmente. Se uma está captando pela visão, outra pela audição e outra pela sinestesia. Se de repente eu sou uma auditiva falando com visual sinestésico, tem um falando grego, outro chinês e outro coreano é parecido, inglês. São 3 línguas completamente diferentes. É comum 80% das mulheres terem um canal visual mais desenvolvido. É comum e os homens o sinestésico. E aí você tem a crise no casamento, porque a mulher cansada do dia de trabalho, né? Ela continua alinhadíssima, penteada, maquiada. Ela chega em casa, tem chinelo num lugar, louça na pia, ela enlouquece. Aí o marido sinestésico, apaixonadíssimo pela esposa linda, maravilhosa, vê aquela mulher gritando. Uma pessoa auditiva, altamente concentrada, casada com uma pessoa sinestésica, que é extremamente barulhenta, despachada, toma conta do espaço, domina tudo. Olha como é complexo o cérebro humano. E como é complexo desenvolver equilíbrio socioemocional nesta diversidade. É comum você usar um sistema de prioridade principal e um segundo na comunicação, no transverso que a gente fala. Eu, por exemplo, sou auditiva, sou visual auditiva. Eu tenho baixo percentual da sinestesia. Então, como eu trabalho com desenvolvimento, eu desenvolvo a sinestesia através da programação neurolinguística. Evolui bastante. Então existe a possibilidade de você desenvolver os canais que você tem pouco conhecimento. Como é que estão aqui? Ok. Não, olha lá, começou de novo. Eu vou contar... Então a programação neurolinguística, o que é a programação neurolinguística? Eu pego o sistema que a pessoa trabalha e opera na vida real, né? Faço uma análise de que sistema ela utiliza e a gente faz a reprogramação tirando os bloqueios. Algumas pessoas são referência nessa área e que têm trabalhado essa questão dos sistemas de representação. Uma delas, que foi citada no início, é a Carol Dweck, que ela trabalhou a questão sobre mindset, como é que eu mudo a mentalidade, tendo uma mentalidade de crescimento. Então é conhecendo esses processos e atuando diretamente naquele ponto que está enfraquecido.
Eu cito como referência, né, a questão do Augusto Cury, que ele fala da ansiedade, como enfrentar o mal do século, que é o SPA, Síndrome do Processo Acelerado. Você tem tanta informação que você recebe que você não consegue triar. E aí essas informações começam a despertar os seus gatilhos mais difíceis de lidar, que é o estresse associado à falta de equilíbrio, é gatilho, resposta imediata ao mundo. Então, é bastante interessante conhecer o que ajuda ou o que potencializa a SPA e bloquear esse processo. O poder do subconsciente. A gente pode trazer nessa discussão as questões da física quântica, que é todo pensamento se origina, cria ondas físicas que reverberam na realidade. Então, o que você acha que é, você é. Se você acha que é uma pessoa insegura, você é. Se você acha que é capaz de pular o muro, você pula. Se você acha que você não tem habilidade nenhuma em artes, você realmente não tem. Tudo depende daquilo que você acredita, que é o teu sistema de crenças. E como é que eu mudo esse sistema? São essas coisas que eu estou discutindo aqui com vocês. Mudando a crença, eu mudo a perspectiva. Mudando a perspectiva, eu vou rumo a um outro sistema. E o subliminar, que também faz essa discussão do que está por trás do consciente, né? Deixa eu ver o que tem aqui. Não é esse. Agora eu entendi como o negócio funciona. Já está acabando. Olha que bacana. Eu tenho uma experiência numa cidade do Paraná, que eu sou consultora da cidade, e a gente tinha um grande problema de que as crianças não conseguiam, parte percentual de crianças não conseguiam ler e escrever. Isso é muito comum na nossa realidade de programas de educação em casa, né? A gente tem essa dificuldade. Aí a secretária, uma pessoa super usada, falou: Angélica, eu preciso resolver esse problema este ano, preciso subir meu IDEB. Eu falei assim: eu sei como te ajudar, você topa? Ela falou: bora, vamos lá. Nós desenvolvemos um programa para desenvolver os canais de representação das crianças através de outras atividades que elas iam aprender através da dança, do teatro, da música, e elas foram alfabetizadas em 2 meses. Porque os movimentos corporais, eles ajudam no desenvolvimento da escrita. Quando a criança circula, ela programa para o O, para o A. Quando ela faz trajetória, ela corta T, ela faz L. Então você muda já desde a realidade de crianças. Imagina o que você pode fazer com um adulto que já é consciente da vida dele. Você potencializa suas habilidades. Então é uma experiência muito bacana, que você pode desenvolver a habilidade socioemocional de uma outra forma. E isso aqui é bacana, porque como vocês têm educação, projetos sociais, vocês estão nos 2 polos da moeda. Um deveria se unir ao outro para desenvolver a habilidade que a escola precisa para alfabetizar as crianças. E a gente sabe que hoje esse é o maior desafio, porque a escola está às vezes muito distante do projeto e o projeto da escola, né? Então isso é um desafio de integração. E aí eu vou encerrar abrindo para perguntas, que é frase do Napoleão Hill: tudo que a mente humana pode conceber, ela pode conquistar. Se você se vê passando num concurso, você vai passar. Agora, se alguém disser assim pra você, e você começar a acreditar no outro, você esmorece e aí o teu objetivo se quebra. Então nós somos um potencial infinito de possibilidades. E nós temos que desenvolver isso desde os nossos bebês até o final da existência, que cada um tem a sua, né? Em contínuo desenvolvimento. Enquanto a Angélica vai tomar essa água, nós vamos aqui preparando as nossas canetas. Hoje, como nós estamos em amigos, então acho que pode ser feito também de forma oral, tudo bem, Angélica? Mas a plataforma sugere que nós
façamos escrito. Mas, como estamos entre amigos, podemos fazer de forma oral, levante a mão e pergunte, e nós podemos aí estender 15 minutos, talvez no máximo 20, para não estourar muito tempo, para não ficar. Eu acho que tem bastante perguntas. Eu posso abrir, gente? Ah, tá. Não, então vai lá. Eu acho assim, há algum exercício que possa se fazer em casa? Não sei, a Angélica um tutorial talvez, para iniciar um processo de reprogramação frente a algum desafio da pessoa? Sim. A primeira atitude que você pode iniciar para reprogramar e se reprogramar, porque na visão da programação neurolinguística, a gente usa 2 canais para reprogramação, auditivo e visual em conjunto. Então, como é o processo? Eu crio uma nova imagem mental que substitui a imagem antiga, que é a menos confortável. Então, como é o primeiro passo que eu posso começar esse processo? Mudando a minha fala, porque eu sou a primeira pessoa que ouve o que eu falo dentro do sistema acústico. Então, se eu falo assim para mim, eu sou atrapalhada, corta isso, eu sou capaz. É a primeira coisa, é o primeiro passo para uma reprogramação. Eu não consigo, eu sou capaz, eu posso. Eu vou conquistar. Eu vou tentar. Tentar é a linguagem de fracassado. Eu vou conquistar. Entende? Se você muda as palavras, levando elas para um padrão mais positivo, você reprograma a sua fala, porque o seu cérebro escuta de você mesmo a nova ordem. Faz sentido para vocês? Então, a mesma coisa. Quando eu tenho uma criança insegura, eu conto para ela uma história de que ela é uma heroína. E no decorrer da história, eu mudo a imagem da fraqueza dela. Você coloca um ambiente musical, você lembra, sempre combinação, auditivo e visual. Eu crio a imagem através da fala, mas eu crio um fundo sonoro. Outra dica, se você tem uma música que você gosta bastante e que ela te empodera, tem uma música que meio que empodera todo mundo, o tema da vitória do Ayrton Senna. Quem escuta aquela música se sente um campeão. Escuta ela todo dia. Acorda, escuta ela e fala pra você é capaz. Tem gente que usa bastante palavrão ao se comunicar. Este é um padrão que ele programa negativamente, porque ele diz para o outro que ouve que ele não é nada. Entendem? Então eu preciso reprogramar. Diz 2 coisas, que pra você que você não é nada, porque você sai da sua boca uma coisa suja, e você diz ao outro, o cérebro não é consciente, é no nível do inconsciente, que você não é nada. Então se eu reprogramo a minha fala e paro de falar as palavras negativas, eu reprogramo a minha personalidade. Vocês podem ver, via de regra, crianças que têm parentes, amigos ou que falam palavrões são mais agressivas. Porque elas são nada. O cérebro está dizendo, eu sou nada perante o que o outro diz. Só que o que ele diz torna ele uma pessoa dura, violenta e todo mundo respeita. Então eu passo a modelar. Então é aí que eu faço as escolhas, se eu modelo ou não. Mas a primeira, mudar o padrão da sua fala com você mesmo para um padrão mais positivo. Ela, não sei se eu poderia falar essa palavra, sustentável, se ela vai a longo prazo. Ou a pessoa ela pode retroceder, assim, pensando no ser autêntico, ela pode voltar ao estágio anterior. Boa pergunta. Vamos lá, vou contar uma história para vocês e vocês vão ter a resposta. Há 2 anos atrás, eu era 14 quilos mais atribuída. Boa, gostei. Eu era 14 quilos mais cheia.
Eu tenho diabetes, é bastante complicado, é uma história de vários apegos, desapegos. E eu falei, e agora? Eu já tinha tentado de tudo, né? Só não vomitei porque vomitar não fazia parte do meu padrão, né? Tipo, ficar comendo e pondo a coisa pra fora. Mas eu já tinha tentado de tudo. E aí eu fiz o programa de coach e aí o meu desafio comigo era emagrecer. 18 quilos, eu já eliminei 14 e eu continuo eliminando. Já fazem 2 anos, nunca mais eu ganhei 1 grama. Eu utilizei a programação neurolinguística para reprogramar. Por quê? Olha só como mãe é uma fofa, a gente ama. Minha mãe dizia assim, na minha época, quando eu era adolescente, quando a gente via aqueles homens, minha mãe é da década de 40, ela nasceu em 48. Então aqueles carros antigos, né, pegou anos 60, Angélica, quando a gente via aqueles homens altos e gordos, de paletó, a gente achava que era rico e a gente queria ser igual a eles, sabe por quê? Porque eles tinham dinheiro para comer. Então, padrão, olha só, a minha mãe me deu geneticamente uma informação de que ser gordinha era bonito. E quando eu era bebê, eu sempre fui uma criança acima do peso e o meu corpo se programou para isso a vida inteira. Então, toda vez que eu eliminava, ele voltava ao padrão que ele tinha estabelecido. Porque era uma regra da minha família, todo mundo. Eu não estou criticando quem gosta ou quem, mas para mim era uma questão de saúde. Todos na minha família eram obesos. Então, ser bonito na minha família e ser aceitável era chegar na mesa e comer 3, 4 pratos de comida. Sabe a reunião? Família italiana, massa, melancia, salada, refrigerante, torta, o dia inteiro de comilança. Era bonito isso. Hoje, gente, é de verdade. Eu comia antes de 4 a 6 pedaços de pizza. Eu achava o máximo, era maravilhoso, comer pizza tinha uma quilo. Hoje eu como 1 fatia e meia. Eu corto uma tirinha de um sabor, outra de outro, e parece que eu comi um boi. Eu reprogramei toda a minha vida. Então veja, é lógico que você tem a queda, né? Você tem o ápice e a queda. Aí você faz o quê? Você volta a fazer reprogramação, tá? Você volta a fazer as frases, você volta à linguagem positiva, você reativa aquela programação que você montou. E eu estou há 2 anos eliminando, faltam 4 quilos. A minha programação mental era eliminar em 2 anos e meio. 2 anos e meio vai dar no final do ano e eu vou estar lá. Porque eu posso comer hoje o que eu tenho vontade, eu já não tenho mais tanta vontade, são pequenas frações, eu experimento de tudo mais um pouquinho e aquilo já me organiza e eu continuo na minha meta. Então, eu conheço pessoas que tinham dificuldade, eu ajudei pessoas assim em falar em público, a gente reprogramou, virou palestrante. Conheço pessoas que tinham dificuldade de relacionamentos, de se apegar. A gente reprogramou, construiu uma relação feliz. Conheço pessoas em que queriam ter uma promoção profissional e não conseguiam ascender. Por quê? Se boicotava, tinha alguns padrões que não eram aceitáveis. A gente reprogramou em 2 meses, a pessoa virou gerente da empresa, de uma multinacional. Então, quando você reprograma, mas assim, você tem que decidir reprogramar. O meu marido, ele é maravilhoso, mas ele é uma pessoa totalmente sinestésica. E assim, eu digo pra ele, poxa, você podia eliminar um pouco, né, de peso, pra sua saúde, mas ele não decidiu. E eu tenho que respeitar o sistema dele. E esta é o grande desafio. Eu tenho que respeitar o sistema do outro. Tem que fazer sentido pra ele. Se não faz sentido pra ele, não funciona. Eu ia fazer essa pergunta. Nós precisamos ser reprogramados. E eu, como mãe, um exemplo, eu vou me reprogramar. Isso não é de um dia para o outro, isso vai levar um tempo. E para o meu filho, eu também, assim que eu estiver pronta, reprogramada, eu vou querer reprogramar ele também, porque eu já vou estar sendo capaz para isso. E eu consigo lidar com os desafios, eu sei, né, por isso, até onde eu posso ir. Eu penso positivo porque eu já me reprogramei. Certo. E ele vai estar no caminho. Certo. Como é que eu faço? Qual é... Não, meu filho.
Qual é a técnica, o argumento que eu uso no caso dele ele estar reprogramado, mas ele não alcançar a parte positiva que ele gostaria de alcançar? O que eu poderia? Entendi. Peraí, eu vou tentar traduzir na minha linguagem que você trouxe, tá? Você tem um filho que ele tem algum tipo de comportamento que não alinha ao padrão que você esperaria do seu filho, é isso? Não. Por exemplo, a gente incentiva as pessoas a pensar positivo, vou conseguir. Mas vai chegar a um certo período da vida que a criança não consegue. Uhum. E eu falei pra ela que ela ia conseguir. Uhum. Você vai conseguir. E aí ela não consegue. Como é que Entendi. o argumento? Boa pergunta. Quando eu estou trabalhando as questões, e aí não é reprogramação, você está trabalhando habilidade socioemocional, ela tem uma pequena diferença. A reprogramação é um comportamento instalado que eu mudo, tá? Agora, a criança, ela está num estágio que ela está em desenvolvimento. Então, eu estou trabalhando a habilidade socioemocional com ela. Então, toda vez que ela tiver um fracasso, esse é o momento que você vai trabalhar o fortalecimento de que as pessoas erram, existe oportunidade para todos, existe a possibilidade de todos serem felizes uma vez ou outra, e de que perder, além de fazer parte, a gente já sabe, cresce mais do que ganhar. Mas como assim cresce mais do que ganhar quando eu perco? Olha só, você conhece a estratégia do outro, você entende? Você tem que ter no mínimo 3 argumentos positivos para dar para ele na hora que ele te questiona. Você, perder é mais legal do que ganhar. Por quê, mãe? Porque você conhece a estratégia do outro, você se torna mais forte e você passa a ser um cientista da sua própria vida. Você vai saber onde estão todas as suas fraquezas e potenciais. E você vai trabalhar para se superar. Você tem 3 argumentos para ele que são inquestionáveis. Então, toda vez que uma criança vem te questionar essa coisa do sucesso, do fracasso, eu enquanto mãe, eu dou 3 argumentos que não existe questionamento. É mais sofrido, é verdade. Mas quem perde ganha mais do que quem ganha. Porque eu conheço a estratégia do outro, eu posso fazer melhor, porque eu vou estudar. Eu conheço os meus potenciais e eu me torno mais forte. É diferente de você dizer pra ele, você é ruim mesmo, mas na próxima, se você melhorar, você vai fazer melhor. Então, entende? Se você der 3 argumentos positivos a cada desafio, porque assim, olha só, o meu filho, ele tem 5 anos e ele está exatamente nessa fase de transição. E eu e meu marido somos educadores em casa e a gente tem como princípio da família, existe um pacto, a gente faz, por exemplo, planejamento familiar em casa. 3 dias antes do final do ano, senta todo mundo na mesa, cada um põe suas metas do ano. Desde o pequeno, ele não escreve, mas ele desenha. Tem um caderno de metas na minha casa. Então, os passeios que nós vamos fazer, as coisas que nós vamos comprar, as metas de estudo que nós temos, as metas familiares. Então, a gente tem programadinho e todos nós olhamos esse caderno de tempo em tempo para ver. Tá. Meu filho fala assim para mim, um determinado momento do planejamento. Ô mãe, puxa vida, nós estamos planejando 7 coisas, eram 7 áreas, né? Pra que eu vou fazer tudo isso se o desenho no meu papel vai ficar rasgado logo, logo? A caneta não aguenta mais, mamãe. Aí eu falei assim pra ele, sabe essas imagens que você está construindo? No final do ano nós vamos visitá-las de novo. E você vai dizer pra mim o quanto de sucesso você alcançou durante o ano e você vai ver como é bacana você ver que todas elas foram alcançadas. Que 5 anos eles não têm projeção futura, né? Será? Eu falei assim, olha, final do ano é bastante tempo, mas por enquanto vamos fazer o seguinte, eu te dou outra cor de caneta e você continua fazendo com outra cor. Você sai do foco do problema e cria uma situação real. Porque na verdade a questão dele era que a caneta azul estava acabando e ele não queria mudar para uma caneta vermelha. Então vamos fazer o seguinte, que outra cor você gosta? Põe verde, tá? Continua desenhando. Mudou a cor da caneta. Ele continua desenhando. Então, às vezes é tirar o foco do negativo e substituir, surpreender. Ele não esperava que a gente ia trabalhar a mudança da cor da caneta. E ele continuou
o planejamento até o final. Então, aí é o recurso da criatividade, da busca, do inesperado, do surpreendente. Porque, para nós, tudo que marca na nossa vida é o inesperado e é o surpreendente. Então, para criar uma condição de desenvolvimento socioemocional, a gente precisa ter o inesperado e o surpreendente. Olha que legal, surpreendente. E é isso, e ele tem que fazer parte do nosso processo, assim como todos. Não é? Olha que lindo, ele achou o máximo. O reprogramar, ela é tão forte realmente na nossa vida, que assim, eu passei a minha infância todinha, até o dia da minha formatura, acreditando que meus lábios eram muito grossos, e que eu era muito feia, e que se eu amarrasse meu cabelo, minhas orelhas iriam mostrar, e que eu iria ficar parecendo um macaco. E aí, imagine, aí eu começava, no dia da minha formatura, eu fui na maquiadora, e aí cheguei na maquiadora e pedi pra ela me arrumar, né, fazer um penteado. E aí ela inventou de fazer uma trança embutida pro lado. Então quando ela fez a trança embutida, automaticamente o lado do cabelo ficou mostrando a orelha. E aí quando ela colocou esse espelho na minha frente, o meu batom que ela colocou era um rosa. E eu tomei um susto, eu pulei da cadeira e falei com ela, pelo amor de Deus, você vai me colocar como? Como é que eu vou entrar na formatura dessa forma? Ela, Luciana, para, calma. E eu vi a importância do que ela falou, para, se olha de novo, dá uma olhadinha pra você. Aí eu ficava falando pra mim, mas não. E eu entrei em desespero, mas como já estava na hora, eu tinha que ir pra formatura, eu fui assim desesperada. E assim, quando eu cheguei, a pessoa, Luciana, como você está bonita, você está linda. E aí passou aquele momento, foi tudo muito belo, como eu consegui me soltar. E aí cheguei em casa e comecei a me reprogramar. E comecei a questionar o porquê que eu achava que os meus lábios eram feios, porquê que eu não conseguia usar um batom forte, um batom que eu gostava, que eu achava lindo alguém usando, mas eu não gostava. Por que será? E aí eu comecei a voltar à minha infância e ver as falas que a minha mãe falava. Ela falava, você tem os lábios muito grossos, você tem uns lábios de pneu de caminhão, e a sua orelha é muito grande, quando você amarra o cabelo, a sua orelha fica parecendo de abano. E assim, você inconscientemente, você vai crescendo, acreditando que você é aquilo. E aí você não se aceita. Eu fiquei muitos anos da minha vida sem usar batom, sem usar maquiagem, porque me achava muito feia. E depois eu me descobri uma pessoa linda. Mas isso é muito forte na vida da pessoa. Isso fala muito forte. Você me lembrou de uma técnica do Augusto Cury, que ele... eu não sei se é CDC ou CDD. Critique, tome consciência e mude. Então, a hora que você descobre o que é, da onde vem, e você vê que existe uma outra possibilidade, e você muda, você fez a tua tarefa. E aí, a partir daquele momento, isso já não te incomoda mais. Ele some como se fosse um vapor. Tá? Então, exatamente, nós temos que fazer essa prática. Analisar, decidir e mudar sempre. Tem tempo ainda? Não preciso do microfone. Tá bom. Eu não preciso do microfone. Então, eu sempre passei batom por cima do lábio pra ficar pronta. Mas, não, a pergunta é a seguinte. Voltando na questão dela, quando você adiantou falando de uma criança que tem comportamentos que você não sabe lidar, e aí ela falou, não era bem isso, né? Aí eu quero voltar nessa sua colocação. Se você realmente percebe uma criança que tá muito, assim, ela é muito amada, tem tudo, né? Tal, você tá naquele limite que é dos 5 para 7 anos, que você sabe que ela já tem que começar a ter limites e tudo mais, e ela se mostra assim, não agressivo na atitude, na comunicação. Fala alto, você sabe que tem, nós próprios que somos familiares podemos ter feito isso. Mas como que você lida com isso? Eu, por exemplo, já tenho um pouco dessa consciência do que você estava expondo, porque eu tenho tentado trabalhar isso em mim por várias vezes, mas não é, né? Mas focando nessa questão da criança, como é que você percebe uma criança assim muito alterada e você sabe que aquilo ali não tá legal e você não... Nós temos que levar em consideração... que a criança é diferente da reprogramação, né? Tem uma coisa nós temos que levar em consideração, primeiro, eu quando olho uma criança
uma criança mais velha, um adulto, a primeira coisa que eu faço o diagnóstico do sistema. Qual é o sistema que ela está usando para compor o mundo e para devolver. A criança está em formação, mas via de regra ela te diz como ela está usando, tá? Então, se ela é uma aditiva de sinestésica e visual. Se ela é uma criança sinestésica e você falar para ela, você está vendo? Ela não está vendo nada, ela está sentindo, tá? Então, se ela é uma criança visual, você está falando, você está sentindo? Ela não está sentindo, ela está vendo. Então, eu indico isso. Primeiro, tenta compreender o sistema que ela está operando. Ela pode estar mesclando. Visual ou sinestésico. Isso. Tenta identificar. Ao identificar e ao se comunicar, você usa o sistema dela, não o seu. Entendo. Tá? Primeiro passo. Segundo passo. Existe uma linguagem que pai e mãe não conhecem, chamada linguagem hipnótica de comando, que a gente não conhece, a gente não percebe. Então, por exemplo, você quer que a criança se troque e ela tá lá fazendo uma hora, tá na hora de sair, tá na hora de ir na escola, e aquela situação, via de regra, as mães estão lá enlouquecidas. Você conta uma história assim pra ela. Sabe, existiu uma história onde eu acho muito bacana quando as pessoas gostam de coisas. E aí, quero doce, porque adoro doce. Porque você deve brincar, comer doce é muito bacana. E olha que bacana, dá pra vestir o doce. O teu cérebro entendeu o seguinte, eu quero que você se vista. Porque eu reforcei algumas palavras. Numa brincadeira, numa história completamente enlouquecida. Tá? Eu contei aqui a técnica pra vocês, mas se eu fizesse ela sem vocês saberem, todo mundo ia pegar o bombom nessa hora. Do doce, entende? Se eu tivesse invertido, se vistam como a doce, tome água, você ia ver que bacana. Todo mundo levantando o copo para tomar a água, para comer o doce. Então, quando você está conversando com uma criança que ela tem bastante resistência, você começa a falar uma história sem pé nem cabeça, utilizando estas palavras de marcação que a gente fala, você vai ver que ela vai causar uma confusão, porque essa é a ideia. Ela precisa sair daquele cenário construído e entrar num outro. E aí quando você fala pra ela, e agora, vamos lá? Ela automaticamente, é lógico que assim, às vezes não na primeira, mas ela vai. Então, é surpreendente. Agora, primeiro, entende o canal da criança. Entende como ela está entendendo aquela situação. Porque às vezes a questão não é a rebeldia, é que ela te ama tanto, quer ficar tão perto de você, que ela acha caminhos, ela fica doente, ela passa a ser rebelde, ela passa a ter uma resposta diversa daquela esperada. E aí, o inesperado que é bacana, porque eu tenho a possibilidade de ser o cientista, de entender o porquê, e aí eu passo a me comunicar frequentemente com ela na linguagem dela. E as crianças, os adolescentes, os idosos, eles têm este mecanismo. Como é que você se torna uma pessoa afetiva e acolhedora? Eu vou chegar próxima da pessoa, né? Tem aquela área da intimidade, da individualidade, da intimidade do espaço público. Eu respeito o espaço público. E eu digo assim pra ela, puxa, que bacana, você veio aqui hoje. Tô me sentindo muito feliz. Tô vendo que você tá ótima. E tô ouvindo o canto dos anjos. Nossa, você encantou as fadas, os leões, os dragões. Você tá usando os 3 canais. E aí você muda toda a comunicação com a tua equipe. Só fica muito técnica essa resposta, mas captei a mensagem de alguma forma. Tá? A questão é que é técnica mesmo. Cria uma instabilidade, é técnica, cria uma instabilidade, muda o padrão, tá? Você tem que criar uma situação de tirar ela daquela vibração que ela tá. Ela não tá brava? Ela tem que acalmar de algum jeito. Canta uma música, vamos cantar comigo, faz uma brincadeira, rola no chão. Pô, você tem que quebrar, você tem que tirar o foco, porque ela tá no imaginário dela. Você precisa tirar ela do imaginário dela que tá pesado, trocar a informação, você tá fazendo PNL com ela. Troca a visão que ela tem dela mesmo, ela vai ter uma outra resposta, nem ela sabe qual vai ser. E como é uma criança, a gente também não sabe. E aí a gente monitora as reações padrões, tá? Observação do tempo todo. É bem científica a coisa. Cada criança, cada ser humano é um...
tudo bem? Tudo bem. Estou com uma pergunta aqui da live, a senhora Jolima. Ela pergunta assim: como as professoras poderão abordar na educação infantil a questão das diferenças raciais, religiosas e de aspecto físico, e fazer com que elas reconheçam as diferenças e entendam que ser diferente é normal e é legal conviver com as diferenças? E cumulado a isso, eu faço a minha pergunta para aproveitar, que é a questão financeira, que eu acho que hoje é um dos nós da nossa sociedade. Eu acho que o adulto hoje, o adolescente, tem muito descontrole financeiro. Ganha 1.000, ganha 10 mil, ganha 20 mil, gasta tudo. É tudo e mais um pouco. Como é que eu trabalho isso nessa idade? Começo lá... Eu sei que o americano começa a trabalhar muito isso, tem alguns países que já é da cultura deles. Como é que a gente faz aqui, nesse país que tem aquela cultura de que eu quero viver porque um dia eu vou morrer? Então, o que eu tiver, eu gasto já. Entendeu? Ok, é a cultura imediatista, né? Pergunta 1 da live. A questão da diferença é uma questão que ela é criada na sociedade, ela não existe de verdade, né? São todos seres humanos que têm cabelo, boca, olho, corpo, e todos têm seus sistemas. O que acontece de verdade é que se aquilo que você faz não se alinha com o que eu penso, eu rejeito. Então é criar um mecanismo de facilitação neste processo. Como uma criança aceita a diferença na prática, né? Criança pequena, ela está na educação infantil de 2 a 5 anos, mais ou menos. Eu crio uma situação vivencial onde eu coloco imagens de várias situações da vida real, que não são só imagens religiosas, mas imagens que tragam sensações boas para a criança, imagens positivas, do afeto da mãe de uma etnia, do afeto da mãe de outra etnia, de outra etnia, de outra etnia. Automaticamente a criança está estabelecendo o senso de comparação através do visual. E nesse processo eu canto uma música de Niná, por exemplo, que vai trazer a referência do acolhimento. E aí nesse movimento do trabalho com as imagens e da canção no fundo, ela está trabalhando o auditivo visual da criança. E se eu trabalho junto nesta coisa, dê a mão para o seu coleguinha, troque o sentido da mão, tá? Agora cruza sua mãozinha, tá? Passa a mãozinha da professora para todas as crianças. Ela está trabalhando os 3 sentidos e ela está reprogramando que aquelas imagens são todas positivas. Então, é a forma como você estrutura aquilo que você quer fazer. Então, é isso que eu posso dizer para ela. Você vai criar situações vivenciais onde você desenvolva sentido para a criança. Porque só a fala, como ela ainda não tem o sistema de comunicação dela desenvolvido, não faz sentido. A criança, ela vai pelo vivencial. Então, essa é uma possibilidade. Sobre a questão da financeira. É um mal do nosso século gastar muito, mas também é um desafio do milênio. Para nós, a gente tem que usar ferramentas para reprogramação e para planejamento financeiro. Ferramentas práticas são quadros, tabelas. A pessoa tem que decidir, né, se organizar e passar a praticar isso diariamente. Nas crianças, você pode, por exemplo, ensinar a educação financeira desde pequeno. Olha só, também vou contar uma história da minha família. Um dia nós estávamos no trânsito de São Paulo, que via de regra a gente fica 2, 3 horas dentro do carro, né? Uma criança de 8, uma de 5, lá já começando a querer, né, partir para vias de fato, né? Porque chega uma hora eles estão tão irritados. E aí o meu marido, ele tem uma ideia assim: vamos ficar ricos juntos? Parou todo mundo, né? Todo mundo quer ficar rico, né? Vamos ficar ricos juntos? Eu fiquei olhando e falei: opa, eu quero, né? Também quero ficar rica, né? Aí minha filha: eu vou também. Aí o meu filho, que vai junto, né? Ele tá modelando, vamos também, beleza. Como que é a brincadeira? A brincadeira é o seguinte: todos nós temos um comércio. E todos nós só podemos comprar e vender um dos outros, tá? O que você gostaria de ter? Aí minha filha: eu quero uma sorveteria. Aí meu filho: não, sorveteria é minha. Ela falou: tá bom, você fica com a sorveteria, eu fico com uma casa de café. Tá bom. Aí o meu marido, muito esperto, né, ele é o principal ponto econômico da casa, lógico.
Ele fala assim, eu tenho uma distribuidora. Eu falei, uau! Ele pegou a sacada. Ele distribui para sorveteria, ele distribui para casa de café, embalagem, todos os, né? Todos os bens todos os produtos que precisa. E aí a cafeteria compra da sorveteria para vender na cafeteria. Meu filho vende lá, eu também gosto de sorvete, compro dele, o distribuidor compra dele para distribuir para os outros. E assim a gente fez o ciclo da riqueza, tá? Falei, e agora? Eu tô desafiada. Eu preciso ter um ponto aí. Aí eu falei assim, tudo bem, eu aceito o desafio. Sabe o que é você? Eu vou fornecer para o distribuidor todos os produtos agropecuários. O cara não vai sobreviver sem isso, sem ovo, sem farinha. Então a gente não ia ficar rico junto? Assim você trabalha educação financeira para criança. Ela tá brincando, ela tá ouvindo, tem sentido porque tava chato no carro. A gente reconstruiu uma relação, criou uma nova visão. E aí toda vez que o carro para, em todos os lugares agora, a gente brinca de ficar rico junto. Entende? Tem que fazer sentido. Então a educação financeira é um desafio pra gente e é desde criança que a gente vai proporcionando as vivências para que esse ser humano se desenvolva de uma forma mais positiva. É isso. Acho que merece uma... Obrigado por esse instante, né? Gente, é uma honra para mim estar com vocês, encontrar colegas aí de trabalhos de algum tempo atrás. Estamos todos muito jovens, né? Mindset de desenvolvimento total. Estamos aí batalhando para construir esse mundo. E muita gratidão por esta oportunidade, tá bom? Dizer que nós temos ali os cartões da Angélica, ela deixou também o portfólio dela. Na saída todos podem retirar, né? E também confraternizar um pouco mais, que tem ainda café, suco, bolachinha, tudo mais. E quero agradecer ao CEL, né, a diretoria do CEL, a Ana Maria Carrasco, que sempre me apoia nessas bagunças, ou é um sarau que a gente faz lá, muito obrigado. A minha equipe, que é muito querida também, que está junto, né, sempre me apoia também nessas bagunças. E a vocês, eu acho que esse é um espaço que ele é nosso, né? Eu senti uma falta de uma pergunta do pedido, eu não sei porquê, viu? Eu acho que eu fiquei dialogando ali, eu falei, a Paula vai fazer algo. Elas têm um trabalho maravilhoso. É um trabalho pioneiro e genuíno de proteção e prevenção à violência doméstica. Essas três senhoras fez história. Conversa, acho que deve ter uns 10 já? 10 anos. E já fizeram um seminário com mais de 500 pessoas. Como é que reprograma uma criança vítima de ajuda a criança, né? Mas a gente vai conversar com você depois, porque a gente... Obrigado, meninas. Obrigado às meninas do Guri também. Pessoal, não esqueçam os crachás. Isso. Quem não assinou a lista, por favor, isso. E eu quero convidar todos de novo para mês que vem. Quem vai estar conosco aqui é a Cida Neves. Ela vai falar sobre comunicação não violenta. Gente, quem não veio, não viveu. Igual hoje, quem não veio, não viveu. Então, perdeu. E a Cida Neves está aprofundando nessa área, então vai ser também emblemático. Nós que trabalhamos com pessoas, com educação, com música, com parte cognitiva, com a parte protetiva, com a parte judicial, né, meu amigo? Então, de saúde, então, todas as áreas aí que a gente possa vir. E vamos fazer crescer esse movimento, que é uma aula, mas não formal, né? Não deixa de ser uma aula. Obrigado a todos e a todas. Obrigado, Angélica. Angélica, só para dar o respaldo da live, temos essa mulher é demais, adorei ela. Bota um like lá. Bota um like lá. Dá like lá no canal.